Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Pedimos a permissão aos nossos irmãos para podermos entrar em vossas casas com o Evangelho na casa da fraternidade em sua casa. E para isso contamos com a ajuda dos nossos irmãos espirituais para que possamos realizar a nossa tarefa em paz, na tranquilidade de sempre. Hoje o nosso Evangelho continua no capítulo 5, item 27, que é Bem-aventurados os aflitos. Antes, vou ler aqui um trechinho, que é do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 59, quando diz assim: quando o instrumento está perfeitamente afinado, as teclas dão, sobre a ação da vontade, o som peculiar a cada uma delas, e reina a harmonia em nossas ideias e em nossos atos. Mas, se as teclas estiverem estragadas ou desfalcadas, o som que se produz não será o que deve ser. Por mais esforços que faça, a inteligência do artista, ao qual será impossível tirar do instrumento defeituoso uma combinação de manifestações regulares. Ou seja, se nós não estivermos com o nosso corpo, a nossa mente vinculada à religião, à doutrina dos espíritos, seja ela qual for, quando se fala doutrina dos espíritos, logo vamos imaginar que é a doutrina espírita, mas não é. A doutrina dos espíritos está contida em todas as religiões. Todo ato religioso está lá a espiritualidade presente, embora não se note. Então, para que nós possamos realizar nossa tarefa em paz, devemos estar afinados como o instrumento. Se tiver qualquer dano em nosso ser, claro que os acordes vão ser desafinados. Para isso nós buscamos o Evangelho de Jesus toda hora, todo dia, para que a gente possa estar nesse trilho que é Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos dar uma leitura aqui do livro, na mensagem Vivendo o Evangelho, de André Luiz, que vai falar justamente a respeito do ajude, que é o nosso tema do Evangelho. Diante da provação dolorosa, a única atitude plausível é a caridade. Se tem fome, dê alimento necessário. Se tem nudez, entregue a peça de roupa. Se tem dor, providencie o socorro. Se tem miséria, ajude no que puder. Se tem doença, colabore com o tratamento. Se tem desânimo, não negue o apoio. Se tem confusão, esclareça com discernimento. Se tem desespero, contribua com a paz. Se tem fraqueza, encoraje com amor. Se tem aflição, envie com a fé. Alivie com a fé, aliás. Deus corrige com justiça os deslizes do passado. Contudo, jamais deixe de socorrer uma misericórdia. De socorrer com a misericórdia. Seja você um instrumento desta bondade, mobilizando as lições do Evangelho em favor de quem sofre. Não importam as imperfeições que ainda nos atormentam. O que importa é a sua disposição de ajudar e servir. O cactus do deserto tem aspecto grosseiro, agressivo, mas o Senhor coloca dentro dele a água que salva. Então, onde nós enxergamos
a dificuldade, Jesus, nosso Pai Deus, coloca o lenitivo, coloca o remédio. Então, quando você olha ao lado e vê a necessidade desse ou daquele, você tem que não se furtar, mas se jogar em benefício do próximo, que Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se estamos amando o próximo e estamos o ajudando, nós estamos nos ajudando também. Então vamos agora fechar os olhos para agradecer com a prece inicial das nossas tarefas em nome de Jesus. Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão, amigo e mestre amado, Maria, nossa mãe, que nos protege e nos guia, sempre aliviando as nossas dores nos momentos de maior dificuldade. A nossa gratidão pelo momento em que estamos passando, sabendo que dentro em breve tudo estará normalizado. Rogamos a Deus, Pai, e a infinita luz que possa iluminar a todos que neste momento encontram-se enfermos, nos hospitais, nos lares e nas ruas, para que a melhora da humanidade se concretize dentro em breve. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, Jesus, só nos resta agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para iniciarmos a leitura do Evangelho de Jesus. Lembrando mais uma vez, eu sempre gosto de trazer pensamentos. E um pensamento desse aqui, extraído do livro Bairro dos Estranhos, de Wilson Frungilo, diz assim: o sofrimento é uma dádiva divina que nos abre o coração para os verdadeiros significados das coisas do alto. Quando se lembra de Deus, sem que nenhuma coisa nos chame a atenção, como uma topada, como uma dificuldade, graças a Deus aí já estamos num caminho de uma renovação. Mas quando a gente só lembra de Deus quando vem o sofrimento, quando vem a topada, quando vem a dificuldade, aí sim a maioria das vezes você diz: ai meu Deus. Então nós devemos aprender e lembrar de Deus, de Jesus, todas as horas do dia, na dificuldade e na abastança, né? Na facilidade, na alegria e na dor. Então nós devemos pensar sempre que estamos aqui como um instrumento para a realização do bem-estar do próximo. Como falou aquele trechinho do livro que eu esqueci de dizer, que fala sobre o instrumento, que é de Leon Denis, ou Denis, a pronúncia. Uma ocasião eu fui convocado na Casa Espírita para um teatrinho e eu passei mais de mês treinando a fala simples. Como Leon Denis, eu estou muito feliz por esta oportunidade. Foi um mês que eu passei para falar só essa frase. Então, como Leon Denis, como todos os outros irmãos encarnados e desencarnados, eu estou muito feliz também agora por essa oportunidade. Oportunidade essa de poder entrar em vossas casas, com a permissão de vós, com o Evangelho de Jesus, o Evangelho da Casa da Fraternidade em sua casa, em nossas casas. Então o Evangelho de hoje é o capítulo 5, prosseguindo no item 27, que ele vai falar justamente da nossa responsabilidade, da responsabilidade que temos para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, para com o nosso filho, para com nossos pais, para com nossos amigos e até mesmo para com os nossos inimigos. Porque quando passamos e vemos e assistimos cenas que não são muito favoráveis, que estão aí, que os nossos irmãos estão sofrendo, perecendo, nós devemos, se não podemos ajudar fisicamente ou financeiramente, mas podemos exercitar a caridade da oração.
Então, o Evangelho diz: deve-se pôr termos às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Analisando aqui, claro que nós devemos deixar a essa prova dar prosseguimento, porque o irmão que está sendo provado, ele está sendo testado na sua paciência, na sua fé e na sua resignação. E nós não podemos interditar esses seus pensamentos, esses seus atos. E sim devemos ajudá-los. Se não ajudá-los diretamente, nós vamos estar sempre pronto para que qualquer outra necessidade dentro desse processo a gente esteja ali para dar a mão segura, para ajudar esse irmão a vencer esse obstáculo, a resgatar essa dívida. Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre esta terra de expiação para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. O ônus da dívida que tendes a pagar, mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Ou seja, se você não, em qualquer situação da vida, você vê um acontecimento, se você nota um irmão que está passando por dificuldades, se você tem a oportunidade de servir e você não ajuda, não serve, você está contribuindo mais para aquela situação daquele irmão, que possa essa situação se agravar mais um pouco. E nós não viemos aqui reencarnado nesse planeta de prova e de expiações para aumentar sofrimento de ninguém. Porque quando você aumenta o sofrimento do próximo, do outro, você também está entrando pelo mesmo canal que mais tarde você vai sofrer a consequência. Então nós não estamos aqui para dificultar ou para diminuir a situação de ninguém, e sim para colaborar com ele, para ajudá-lo a vencer. É como um idoso que vai passar a atravessar uma rua e você tem a oportunidade de pegar na mão daquele idoso e atravessá-lo, e você não faz. É como um idoso que está em pé num transporte e você, jovem, ou se não for jovem, mas tendo saúde, você possa levantar e dar o assento para aquele irmão. É como você vai dar um copo de água, que você tem condição de dar um copo de água e não dá, aí você está perdendo a oportunidade. Por falar em copo de água, me lembrei de uma passagemzinha que eu li, e que uma pessoa batia o portão, pedindo ajuda, pedindo um copo d'água, e de lá de dentro uma voz disse para o menino: bota um pouquinho de sal dentro da água. E o menino foi lá, pegou lá, eu não sei se ele fez realmente que aquela voz mandou colocar sal, mas eu tenho certeza que há espiritualidade. Se o menino colocou sal, a espiritualidade colocou açúcar naquele sal. E se não colocou sal e o menino colocou diretamente açúcar, mas foi um ato que a espiritualidade fez com que... E a pessoa que recebeu e tomou água, disse assim: ô, água deliciosa, me dá mais um pouquinho. E a pessoa que estava lá, aquela voz, e ficou decepcionada, né? Então é assim, nós não podemos de maneira nenhuma perder a oportunidade de servir sempre. Então eu falava aqui sobre a lei de causa e efeito, né? Eu estava dizendo, né, que a pessoa deve passar pelo processo, deve. E esse processo serve para que venha a nos limpar cada vez mais. Mas nós que não estamos, né, aparentemente achando que não estamos imbuídos naquela mesma responsabilidade do sofrimento, mas nós estamos porque se tem um sofrimento, tem logo o remédio do lado, e nós nos fazemos como remédio para ajudar todos os nossos irmãos. Então alguns pensam que desde o momento em que se está sobre a terra para expiar,
é preciso que as provas tenham o seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Diz vossas provas, é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir seu curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até quanto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irá mais à frente. E são palavras de Deus. Deus a qualquer momento pode dizer assim, basta o teu sofrimento, ou basta a tua dor. A partir de agora, você vai ter outra, vai ter mais alegria, porque o sofrimento passou. É um grande erro, sim, vossas provas devem seguir o seu curso, o curso que Deus lhe traçou. Mas conheceis esse curso, sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele irmão, tu não irás mais longe. Sabeis a sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto. Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha seu curso, mas dizei ao contrário. Então aqui diz o Evangelho, mais uma vez, nos chamando a atenção. Quem é que pode acusar esse ou aquele irmão e dizer que aquele sofrimento que ele está passando é merecedor, que ele deve sofrer até a última consequência para saldar a sua dívida? E sem que nós percebamos, nós estamos agravando mais esse sofrimento. E no futuro quem vai sofrer é você. Porque aquilo que você tinha em mãos para aliviar a ferida, que você poderia ser o bálsamo daquele sofrimento do outro, você faz o contrário. E fazendo o contrário, você está tirando sim o sofrimento daquele e jogando em cima de você, sem que você perceba. Então vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao seu alcance para abrandar o sofrimento do irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento, se não me foi dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz, pelo bem. Então, nesse resgate que sofre esse irmão, o resgate não é só dele não, é teu também. Porque se nós estamos sempre ao lado de alguém, é para aproveitarmos esse convívio para que a gente também tanto ajude aquele irmão a sanar o problema, como você também vai, é como se você estivesse acumulando bônus para a próxima encarnação, ou para o seu próximo, vamos dizer assim, para o seu sofrimento que você tem que passar. Então, com certeza, se a mão que aquece, que abraça, ela vai ter energias necessárias para saber, no futuro, vencer o obstáculo que ninguém sabe,
reservado para você. Ainda agora falava o irmão, lembrando daquele irmão que reencarnou com a determinação espiritual, o qual ele lá no plano da erraticidade, ele escolheu, dizendo que a tal tempo da vida dele, ele tinha que perder o braço. E ele vem, na sua vida atual, aplicando todo aquele manancial de virtudes nos próximos, nos irmãos. E por coincidência, essa história diz que ele era espírita. Olha só a responsabilidade para aquele que escolhe essa bandeira da doutrina dos espíritos. Ele tem que ressarcir imediatamente aquilo que ele está determinado a passar. Lá para os 40 anos, ele sofre realmente um acidente, porque ele trabalhava com marcenaria, né, fazendo móveis, e ele perde realmente o dedo. Ele não perde o braço. Por quê? Porque ele acumula na sua vida, né, bonificações, coisas boas, amor, prática da caridade, da fraternidade para com nossos irmãos. E aí ele não deixa de passar pelo processo de reparação, que é perder o braço, mas ele perde só o dedo. Que beleza! Se todos que pudessem fazer e agir e colher todo aquele apanhado, né, toda aquela semente plantada, você colhe coisas boas. É aquele que devia perder a perna, mas perde só o pé, o dedo e tudo mais. E generalizando outras situações. Então nós estamos aqui principalmente para abrir o Evangelho para todas essas pessoas, que é o que está acontecendo agora nessa gravação. Lançar esse Evangelho para que penetre nos lares, e com certeza alguém vai ouvir, alguém vai assistir, já passa para outro, olha só. E você abre a boca e diz assim, poxa, eu não faço nada. Faz. Nós estamos aqui fazendo o Evangelho em benefício de quem? Daquele que sofre, tanto materialmente quanto espiritualmente, porque desperta em cada um a paciência, a fé e a resignação. Então essa é a vantagem de cultivar o Evangelho, que é curativo de amor. Todos nós tendo essa oportunidade, não perca tempo. Então o Evangelho aqui diz, ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considerei jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgueis necessário. Então, nós estamos aqui, Deus nos dá esse direito, é a carta branca que se fala, faça da melhor maneira que você pode fazer, mas que essa sua ação seja em benefício do próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar a Deus. É muito fácil você amar o próximo que está ao seu lado, que você conhece, que você está vendo. Mas amar a Deus, como é que você pode amar a Deus se você não conhece, você não viu? Então é melhor que você ame este próximo, porque você amando o próximo, você está amando a Deus. Não interessa eu ficar aí procurando a face de Deus, se Deus vai ajudar, se Deus vai fazer aquilo ou outro, se vai me fortalecer, não adianta. Eu, no ato de ajudar o meu próximo, você está ajudando e está fazendo o que Deus determina. Qual a felicidade de um pai quando vê o filho bem encaminhado na sua moral, na sua conduta? Porque este pai deu o que ao filho? O ensinamento maior.
a conduta dele. Quando o pai tem uma conduta que não se pode dizer nada ao contrário, essa conduta do pai é o caminho do filho. O filho vai herdar toda essa moral, toda essa conduta e vai ser um homem de bem. Essa é a responsabilidade nossa. E esse filho ele vai ter sempre a determinação em ajudar as pessoas. Quando se pede ajuda, quando se chama a atenção de alguém para ajudar alguém, vamos esquecer o bolso. Porque a maioria das pessoas, quando se pede ajuda, um auxílio, uma coisa, olha logo para o bolso. Sem olhar, sem baixar a cabeça ou sem passar a mão na perna para sentir o bolso. Olha logo para o bolso. Então vamos deixar de fazer isso. Vamos buscar outros meios. Vamos pensar em Jesus, que naquela hora você já está auxiliando o irmão que necessita. Então essa é a nossa tarefa. É a tarefa que Deus nos deu e que nós nos responsabilizamos quando lá estávamos e quando para aqui voltamos, nós muitas vezes saímos do trilho. Não praticamos o que prometemos. Então, graças a Deus, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Porque deixando para amanhã, você está perdendo tempo. Você está diminuindo a oportunidade que você tem de servir. E talvez não haja mais tempo nessa encarnação para que você possa realizar a vontade do nosso Pai Deus, a vontade de Jesus, que é a vontade da espiritualidade. Evangelho de novo. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose do veneno no peito daquele que sofre, sob pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos, assim, estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Um espírito protetor, Bernardini. Nós não devemos exercer a função de carrasco, né? Quando a gente vai querer se livrar logo do problema, abreviar, adiantar a situação daquele irmão que está em momento limiar da sua passagem. Diz a própria ciência que nós não devemos desligar o aparelho. Diz a doutrina espírita que nos momentos finais Deus é que decide. Se naquele momento que o irmão está passando, que nós estivermos passando o limiar, que é a passagem desse plano para o outro, se naquele momento não é o momento exato para que possamos nos arrepender de determinadas situações negativas que nós criamos. Então Deus nos dá sempre a oportunidade, até no último segundo de vida. Quem sabe se Deus dali, depois daquele ato de arrependimento sincero, de amor, né, praticado naquela hora, que se você não tem mais uma oportunidadezinha. Quantas pessoas passam aí anos e anos em coma e retornam, né, para a sua vida? Então nós não podemos aqui tentar abreviar a situação de ninguém, cometendo a eutanásia, né? Então todo pensamento que você diz assim, ele está muito velho, está bom na hora, para que sofrer mais? Você, sem perceber, você está cometendo eutanásia. Você está querendo adiantar, apressar a volta daquele irmão ao mundo dos espíritos. Então, meus irmãos, era essa a mensagem de hoje. Então, Deus abençoe, Deus ampare, Deus dê tudo de bom, muita saúde e paz para todos nós.
encarnados e desencarnados, que na próxima oportunidade, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, levando essa mensagem de amor, de paz do Evangelho de Jesus. Então vamos agora agradecer a oportunidade mais uma vez e lembrar que nós estamos encerrando aí o mês amarelo, né? Que é um mês que lembra os nossos irmãos que têm pensamentos suicidas, e também um mês verde daqueles que estão necessitando de transplantes. Então esse mês de setembro, lembrado, é designado para esses nossos irmãos que estão necessitando dessa ajuda. Então, fechamos os olhos do corpo físico para agradecer mais uma vez a bondade divina de estarmos realizando essa tarefa em paz, desejando a todos nós muita saúde, muita felicidade, não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade, todas as religiões que comportam esse globo. Então, Deus de amor e paz fortalece a nossa fé, a nossa paciência e resignação e nos dá a permissão para seguirmos um pouco mais adiante em nome de Jesus, que assim seja.